Gente, essa é a primeira aula ao vivo que a gente tem, aula 1, que é, na verdade, a sequência da pré-aula do mesmo assunto. Né? Em alguns momentos vocês vão receber no curso pré-aulas. O que são essas pré-aulas? São aulas introdutórias de determinados assuntos para que vocês preparem o espírito para entrar na aula. E geralmente são conceitos que a gente tem que falar. Então, se você já vem com isso já visto, o que não significa que você não tenha dúvida, a gente já dá uma boa adiantada no assunto. Então, só para a gente repassar rapidamente, o que foi comentado na pré-aula? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó. Aqui. Bem rapidamente, tá? A gente definiu matéria, corpo e objeto. Né? O nosso objeto de estudo aqui dentro da química é a matéria, sobretudo os processos de transformação, tanto físicos como químicos. Né? Isso que nos interessa dentro da química. A física estuda o corpo em movimento, um corpo trocando calor. Eu tinha comentado isso nas pré-aulas. Aí depois a gente entrou com algumas propriedades, dividindo as propriedades em 3 categorias: gerais, específicas e funcionais. As gerais, essas que vocês estão vendo aqui, nós discutimos, tá? Por que elas são chamadas de gerais? Porque são propriedades que não te permitem especificar o tipo de material, tá? Você simplesmente fala, olha, um corpo tem 100 gramas. Pode ser qualquer coisa, tá? Depois a gente tem um conjunto de propriedades que não caracteriza um tipo de material, mas um grupo de, né? Isso aqui é o que a gente vai estudar durante boa parte do curso. As funções orgânicas, e a gente estuda as funções a partir de propriedades. Né? Tipo, ácido libera H+ na água, base libera o H-, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, e assim por diante. Tá? E depois falamos das... Pode falar. Desculpa te interromper, mas tem gente tentando entrar na aula. Deixa eu ver aqui. No meu... verdade. Puta, aí, tá vendo? Tá vendo? Boa. Boa. Inclusive... ai. O Thiago Gouveia está também tentando entrar na aula. Isso acontece, viu, gente? Tipo, lesices acontecem. Às vezes você começa a dar aula aqui, o chat fica piscando aqui na minha frente e eu tô olhando para a câmera, porque se ou eu olho na tela, eu olho na câmera. Eu faço assim, ó, tá, autopad. Tá? Então vocês fiquem, qualquer coisa vocês interrompam mesmo. Fala, professor, tem gente batendo na porta ali, ó. Tá vendo como até isso é orgânico aqui? Então, voltando aqui. Deixa eu ver se não tem mais ninguém tentando entrar. Não, acho que agora não. Então, voltando. Aí, a gente passa para o terceiro grupo de propriedades que, para a gente, essas propriedades são extremamente importantes, tanto na física como na química. Por quê? Porque através desse tipo de coisa, desse tipo de medida, é que você conversa com a natureza. Como assim conversa com a natureza? Quando você mede o ponto de ebulição de uma substância, quando você mede, por exemplo, a densidade, o índice de refração, a condutividade elétrica, o que você está mostrando são propriedades, o que você está coletando são propriedades macroscópicas. Só que essas propriedades macroscópicas são explicadas por coisas que acontecem na estrutura. Então, quando eu comparo o ponto de ebulição do etanol com o ponto de ebulição da água, a diferença que você observa entre os dois, ela é explicada através de interação molecular. Então, propriedade específica é muito importante, por quê? Porque eu meço a propriedade, comparo essa propriedade entre os materiais, e a partir dessa comparação você monta modelos. O que são modelos? São proposições de alguma explicação para um fenômeno que você está querendo saber, que é o viés da natureza. Né? As provas de natureza querem que o aluno entenda modelos. Tá? Então, quando eu vou estudar movimento, eu estou usando o modelo de Newton, a física clássica. Quando eu vou estudar, por exemplo, geometria de molécula, eu vou estudar o modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então, propriedade é importante por quê? Porque atrás de um valor tem uma informação. Né? Por que o etanol é tão solúvel em água e o óleo não é? Né? A solubilidade é uma propriedade que, a partir da análise desses valores, você consegue tirar alguma coisa de importante, tá bom? Beleza, isso é o que a gente viu na aula. Aí a gente falou também um pouquinho de entropia, né? Eu tentei fugir um pouco do lugar comum,
quando a gente fala em mudança de estado, a gente vai falar bastante sobre diagrama de fase na aula de hoje. O que mantém as partículas mais ou menos agregadas é uma interação molecular, tá? Essa interação molecular faz que o sistema tenha um tipo de energia que talvez vocês não conheçam, pensando na química. Quando a gente estuda energia na física, a gente aprende que existem duas modalidades, a cinética e a potencial, certo? Pensando numa substância, as partículas que constituem aquela coisa têm agitação, certo? Portanto, tem energia cinética. Mas existe uma outra energia que é uma energia associada à organização do sistema. É uma energia potencial. De tal maneira que o sistema estar mais ou menos desorganizado implica em ele ter uma diferente energia potencial. Essa variação de desordem a gente mede através da entropia. Então, a tua cabeça ela tem que linkar de que maneira? Para você entender a coisa como um todo. Eu tenho uma substância, ok? Ali tem moléculas, certo? Essas moléculas recebem calor, energia. Quando essa energia é absorvida, o que a molécula pode fazer? Aumentar a agitação, certo? Aí aumenta a temperatura. Ou, quando ela chega numa agitação tal X, ela começa a se desorganizar. No momento em que ela está se desorganizando, ela está mudando de estado. Então, naquele momento, na mudança de estado, o corpo ele está pegando calor, mas ele não está usando aquilo para agitação molecular. Ele está usando para se desorganizar. É um negócio muito louco. A gente vai falar sobre isso na parte de curva de aquecimento, né? Você já parou para pensar, por exemplo, por que quando um corpo recebe calor na mudança de estado, ele não varia a temperatura? Poxa, ele está recebendo calor, cara, e ele não está variando a temperatura. Como isso é possível? É porque naquele momento as moléculas estão absorvendo calor, mas não convertendo em agitação. Elas estão usando aquele calor para se desorganizar, tá? Esse tipo de raciocínio vai te ajudar a entender física e química. Você tem que olhar para dentro da estrutura. Olhar para dentro é boa. Você pode olhar para fora também, né? Tá? Ok, isso a gente já comentou também. Se alguém quiser fazer algum apontamento aí, fica à vontade, tá? Outra coisa que a gente viu, substâncias de acordo com a composição química, né? Eu estou passando meio rápido aqui, gente, porque a gente já viu isso na pré-aula. Substâncias simples, formadas por um único tipo de átomo, né? E aqui você tem, já emendando a explicação, um dos casos de alotropia. A gente vai falar de alotropia com detalhe na aula de ligação covalente, mas eu já gosto de ficar pensando isso para quem lembrar, tá? Alotropia do enxofre, que mostra um tipo de cristal de enxofre, e aqui um outro tipo. Danilo, mas eles são enxofre? São. Mas eles são iguais? Não. Eles são alótropos. O que eles têm de especial? Eles são substâncias simples, formadas pelo mesmo átomo, porém totalmente diferentes. Aqui você tem aquele caso famoso do fósforo branco, tá? E do fósforo vermelho, que é aquele que a gente usa no nosso dia a dia. Tá? A curiosidade sobre o fósforo branco é que aqui você vê que ele está armazenado dentro de um líquido, não é? Esse líquido aqui é benzeno, não é água. O fósforo branco ele é tão reativo que em contato com água ou oxigênio ele entra em queima. Ele queima espontaneamente. Você não precisa nem de energia de ativação, você não precisa riscar pavio, tá? O fósforo vermelho não, ele já é mais ele é inflamável também, né? Porém ele é menos reativo, tá? Qual a diferença dos dois? A organização dos átomos de fósforo também são alótropos, tá? Aqui eu tinha falado também de substância composta. Eu adoro colocar foto de sais porque eles são sempre coloridos, né? Não sempre, mas muitos são coloridos, são cristais. Aqui eu tenho o sulfato de cobre e aqui o dicromato de potássio. A gente vai falar muito do dicromato de potássio na parte de redox, tá? E muito de sulfato de cobre na aula de pilhas, tá? Outro exemplo aqui de alótropo que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Tá? Aqui é o caso do carbono.
Aqui tem o caso triplo do carbono, né? O carbono ele pode aparecer nas nossas condições, né, no planeta, sob a forma de 3 substâncias simples, todas diferentes, né? O diamante, que é um cristal super rígido, na natureza é o mais rígido dos materiais. O grafite, que é um cristal também, mas conduz eletricidade, é usado bastante em eletrólise. E você tem as nanomoléculas, né? O fulereno, os nanotubos, que são estruturas que não são como o grafite e o diamante. São feitas de carbono, mas a organização dos átomos é bem diferente. Então, a maneira com que os átomos se organizam no espaço, ela vai dar para a gente um monte de coisas, um monte de explicações a respeito de propriedades, tá? Espera aí. Puta, essa pergunta ela é muito importante que fizeram para mim. Quando a substância é composta, ela não pode ser pura, porque tem um probleminha, gente, e eu até acho que eu cheguei a comentar bem en passant na pré-aula. Sabe o que os alunos confundem? Ó, deixa eu escrever aqui. Uma substância pura, ela pode ser simples ou composta. Tem muito aluno que acha que a palavra pura é sinônimo de simples. E não é. Na verdade, toda substância pura, ela só é uma substância pura porque você pode descrevê-la a partir de uma fórmula. Por exemplo, eu consigo descrever o sulfato de cobre por uma fórmula? Sim. Só que nessa fórmula, só que nessa fórmula, quantos elementos eu precisei usar? 3 tipos, não é? Então, repetindo, o sulfato de cobre é uma substância pura. Por quê? Porque eu consigo descrever ele com uma fórmula. Só que para descrever ele, eu precisei usar 3 elementos. 3 elementos. Então, ele é uma substância pura composta. Quem é puro e simples? O diamante, que é feito de carbono. O oxigênio, que é feito por O2. Entendeu? Agora, Danilo, e se uma substância não for pura? Aí você não pode mais usar a palavra substância, você tem que usar a palavra mistura, né? Essa aqui, ó. Mistura, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza? Qualquer coisa, volta a pergunta e a gente vai continuando. Ah, outra coisa importante. Eu sempre deixo no finalzinho da explicação do slide, eu falo, gente, tira print do slide. Então, quem quiser tirar print, no finalzinho eu tiro. Eu dou um tempinho para vocês tirarem, tá? Se eu passar, às vezes, batido, porque eu tô meio acelerado, não sei, vocês falam, Dan, volta que eu tiro o print, tá? Porque tem aluno que gosta de ficar printando o slide, beleza? Sintam-se à vontade. Todo alótropo é uma substância pura simples. Perfeito. Perfeito. Todo alótropo, por exemplo, O2, o que ele é? Substância pura e simples. Qual é o alótropo do O2? O3. Ah, tá? Então, toda substância simples, ou ela é pura... Não. Toda substância ou simples ou composta é pura. Exatamente. Perfeito. Tá certinho. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui mais. Tá, ok. Até aqui, ok, né? Dá para passar, então? Aí a gente falou de mistura. Ó, pode printar aí o slide. Ó, substâncias iônicas, moleculares e atômicas. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe, porque não tem como entrar sem falar de detalhe. Então não dá para fazer uma discussão superficial. Mas a coisa funciona mais ou menos assim. É muito raro na natureza você encontrar átomos sozinhos. Até encontra. Mas, via de regra, os átomos são encontrados em grupos. São aglomerados atômicos.
E quando os átomos vão se aglomerar, ocorrem interações. Dependendo da interação, o composto vai ganhar um nome. Então, o composto pode ser chamado do tipo iônico, o composto pode ser chamado do tipo molecular, ou o composto pode ser chamado do tipo atômico. Tá? O composto iônico é quando os átomos que estão unidos têm carga. A gente vai discutir isso na parte de modelo atômico. Qual que é a diferença de átomo para íon, aquelas coisas todas. Os compostos moleculares são os mais legais de estudar. A orgânica vive disso, né? A orgânica fala de composto molecular. O composto molecular tem a ver com ligação covalente, que é toda uma teoria diferente da iônica, né? O processo da iônica é bem mais fácil de você entender. O da covalente tem uma série de detalhes, não sei o quê, dativa, coordenada, enfim. E tem os compostos atômicos, que podem se organizar de maneira cristalina, os átomos vão se aglomerando em cristais, ou separados, que são os gases nobres, tá? Beleza? A gente falou rapidamente sobre isso. E depois falamos sobre misturas. É que deve ser esses negócios de não... É isso que ele estava falando. Peraí. Ah, tá. Pensei que alguém tinha me chamado aqui. Eu escutei o microfone. Tá. Aqui a gente falou de misturas, e hoje vai ser uma boa parte da aula também, vamos dedicar à discussão das misturas. Quando se trata de mistura, geralmente a questão de vestibular ela vai cobrar de você a separação, as técnicas de separação. Muitas dessas técnicas têm super importância no nosso dia a dia, então são, vamos dizer assim, assuntos recorrentes em questão de vestibular, FUVEST, Unicamp, Unesp, Enem, enfim. Tá? Tratamento de água, a gente vai falar de extração por solvente, vamos falar um pouco de destilação. Então, quando cai, e sempre cai, né? É um assunto que todo ano tem uma questãozinha ali envolvendo conceito de separação, tá? Eu também contei um pouco, falei rapidamente na aula, sobre coloide, né? O coloide é um sistema que, a olho nu, tem o aspecto homogêneo, parece ser monofásico, só que quando você analisa ele microscopicamente, e aí dependendo do tipo de coloide, você vai usar uma microscopia de mais resolução ou não, né? Você consegue perceber as fases. Então, quando a gente for estudar soluções, a parte de concentração, titulação, aí a gente entra no estudo de coloide, tá? Beleza? Bom, começando a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai começar falando de mudanças de estado. Então, a gente vai aprofundar a discussão da mudança de estado. Né? A gente falou bastante sobre entropia na pré-aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho, para poder entender mudança de estado, a gente precisa falar de um conceito que é meio que pré-requisito, né? Que é o conceito de diagrama de fase. Uma das perguntas que eu coloquei na aula, na pré-aula, não sei se vocês lembram, eu posso ter água, não lembro agora qual que era a temperatura, água no estado gasoso a 90 graus Celsius, ou água no estado líquido a 130 graus Celsius, né? A pergunta, na verdade, ela é direcionada, porque a gente precisa pensar aqui, é a seguinte: o estado físico de uma substância depende do quê, especificamente? Ele depende de duas condições. Não só da condição de temperatura, mas da condição de pressão. Né? O estado físico do composto ele é determinado pelos famosos pontos de fusão e ponto de ebulição. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Quando é que um líquido entra em ebulição, né? Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem um frasco e aqui você tem um líquido, tá? Então aqui estão as partículas do líquido. E aqui você tem um ambiente. Só que o ambiente tem uma pressão, concorda? O ambiente tem uma pressão, então aqui você tem a atmosfera. Essa atmosfera, de maneira natural, exerce uma pressão na superfície do líquido. Certo? Só que o líquido, e a gente vai discutir isso na aula de propriedade coligativa, o líquido ele também tem uma pressão. Como assim, Danilo? O líquido tem uma pressão? Não, não é bem o líquido, gente. É a PMV.
A PMV, ela é chamada de pressão máxima de vapor. Essa pressão máxima de vapor é uma pressão natural do líquido quando ele evapora. Vocês sabem que todo líquido evapora, né, gente? Por exemplo, aqui na minha canequinha eu tenho água. Ela está fresquinha. Mas, se eu pudesse olhar na superfície da água e conseguisse enxergar as moléculas, eu conseguiria ver algumas moléculas escapando para a fase de vapor. Ah, Danilo, peraí, como assim? Isso acontece a qualquer temperatura? Sim. Só que quando o líquido não está fervendo, essa pressão de vapor ela é pequenininha. Para você conseguir fazer o líquido ferver, você tem que aquecer ele tanto que uma hora aquele vapor dele empurra a atmosfera para fora. Quando o vapor empurra a atmosfera para fora, sai a bolha, ebulição. O que eu quero que você entenda com isso? Porque esse conceito não é tão simples de uma hora para outra para você pegar. É que o ponto de ebulição depende deste cara aqui, ó, da pressão que o líquido está. Se o ambiente onde o líquido tiver for um ambiente de pressão alta, tipo nível do mar, você vai ter que esquentar mais o líquido para ele ferver. Então a água ferve a 100 graus ao nível do mar. Se você pegar a água e colocar ela no Monte Everest, ela vai ferver a uns 90 graus. Porque ali o ambiente tem menos pressão. Então a água consegue vencer aquela pressão natural. Então, qual é o problema todo? O diagrama de fase, ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, quer saber o estado físico de uma substância? Olha no diagrama de fase. Veja qual é a condição de temperatura e pressão. Então, como é que a gente olha nesse diagrama? Eu vou dar um zoom para vocês aqui, ó. Aqui. O diagrama de fase, ele mostra no eixo X, temperatura. Ok? Eixo X, temperatura. No eixo Y, ele mostra a pressão do ambiente. Tá? Pressão em atmosfera, temperatura em graus Celsius. Tá? E aí a gente percebe que o gráfico ele oferece 3 superfícies. Ele tem aqui umas linhas que parecem um Y, né? E ele tem superfícies. Essas superfícies, na verdade, elas têm pontos. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer do gráfico aqui, ó, peguei um ponto aqui. Então, ó, vou marcar aqui um ponto qualquer. Esse ponto aqui. Se eu projetar esse ponto no eixo Y, eu tenho a pressão. Se eu projetar no eixo X, eu tenho a temperatura. Então, o que esse ponto está me dizendo? Que a substância, nessa pressão e nessa temperatura, está no estado sólido. Tá? Escolhe um outro ponto. Por exemplo, pega um ponto aqui, ó. O que esse ponto quer dizer? Se você projetar ele no eixo Y, você vai encontrar uma pressão. Se você projetar ele no eixo X, você vai encontrar uma temperatura. Nessa condição, aquela substância encontra-se no estado líquido. É assim que a gente vê o diagrama de fases de uma substância. Então, notem uma coisa muito interessante. Veja como agora vai começar a cair algumas fichas na tua cabeça. E tomara que caiam muitas. Dá uma olhada nesse ponto aqui, ó, comigo. Pressão 1 atm. Tá? Pressão 1 atm, a água... Esse aqui é o diagrama de fase da água, tá? Esse aqui é o diagrama de fase da água. Eu peguei o da água, que é o que a gente conhece mais. O que esse diagrama de fase está mostrando? Que se você pegar água a 1 atm de pressão, ó, enquanto a temperatura estiver abaixo de zero, ó, tá vendo o zero aqui da temperatura? Para temperaturas à esquerda, você tem temperaturas negativas. Então, ó, a 1 atm,
temperaturas abaixo de 0, a água é sólida. Você fala, nossa, Danilo, mas é difícil ver isso no diagrama. É, porque a gente não está acostumado. Agora veja que a 1 atm, ainda a 1 atm, eu consigo encontrar água no estado líquido dentro desta faixa aqui, ó. Concorda? Beleza. Veja que essa faixa é justamente a temperatura de 0 graus Celsius, ó, 0 graus Celsius, e 100 graus Celsius. São os dois pontos fixos. O termômetro está aqui, ó, gente. O termômetro está aqui. Percebe o intervalo de temperatura em que você encontra água líquida? Isso ao nível do mar. Agora, olha que interessante, né? Se a nossa pressão atmosférica fosse maior, se a gente estivesse num planeta, por exemplo, onde a pressão fosse 217 atms, faz de conta que a gente encontrou um planeta que a pressão é 217 atms. Você sabe que vestibular adora fazer isso, né? Um planeta do doutor X tem uma pressão de 217 atms. Nessa pressão, olha o intervalo de temperatura em que você conseguiria encontrar água líquida. Você conseguiria encontrar água líquida, gente, até 300 graus, ó. O intervalo de temperatura, percebem? Então, olha como a pressão ela influencia no estado físico, tá? Beleza. Outras coisas que eu quero comentar. Qualquer coisa, podem intervir aqui. Esse diagrama de fase, ele mostra pra gente um ponto muito curioso. Bom, antes do ponto curioso, né? Peraí. Você tem as linhas. O que representam as linhas? As linhas são condições onde está acontecendo uma mudança de estado. Por exemplo, pega esse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu estou escolhendo aqui no gráfico, ele caiu bem na curva, concorda? O que esse ponto está me dizendo? Que ali eu tenho uma temperatura de 100 graus e eu tenho uma pressão de 1 atm. Acompanha? Nessa condição, o que está acontecendo com a água, Danilo? Ela está em transição líquido-gás. Ela está em ebulição. É a transição ou líquido-gás ou gás líquido, né? Tá? Se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, ó, esse ponto. 1 atm, 0 graus. O que está acontecendo aqui, Danilo? Fusão ou solidificação. Você tem um equilíbrio. Na verdade, se você mantiver aqui gelo e água nessa condição, eles ficam ali para sempre. Porque olha que coisa curiosa. Se você pegar um pedaço de gelo e colocar um pouquinho de água junto e deixar 5 minutos aí fora na tua casa, daqui a pouco o que você encontra? Só água. Por quê? Porque você não está numa condição favorável. Agora, se você colocar água e gelo nessa condição, aqui, ó, eles ficam ali para o todo sempre, desde que a temperatura e a pressão sejam mantidas constantes. Se você mantiver uma condição constante, você tem um equilíbrio. Gente, equilíbrio químico nada mais é do que isso. Para um sistema atingir um equilíbrio químico, ele não precisa ser fechado, ele não precisa estar em condições constantes. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é um equilíbrio de fase, não é um equilíbrio químico, tá? Imagina você ter forever and ever água e vapor d'água num ambiente fechado. Mantenha a temperatura 100 graus Celsius e 1 atm. Tudo bem? Ok. Chamar atenção para essa parte da curva aqui também, ó. Chamar atenção. Pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse raciocínio que o senhor fez para o planeta vale o mesmo para a panela de pressão ou Vale, não? vale. O que a panela de pressão faz? Ela cozinha o feijão mais rápido. Por que ela cozinha o feijão mais rápido? Porque a água que está fervendo ali dentro está fervendo a 100 e poucos graus. O que a panela de pressão faz? Ela cria um ambiente onde a pressão está aqui, ó. Então, se a pressão está aqui, você consegue ter água no estado líquido até aqui, ó. Até a temperatura acima de 100 graus. Né? Então, você consegue elevar a temperatura de ebulição porque você criou um ambiente de pressão maior. Tá?
Espera aí que estão falando uma coisa aqui. Então, as condições, essa pergunta é importante. As condições constantes proporcionam um equilíbrio tanto em sistema fechado quanto aberto? Então, se o sistema estiver aberto, existe uma grande chance dele não entrar em equilíbrio, porque ele está aberto. Ele vai trocar matéria, ele pode trocar energia. Se tiver um sistema com uma substância que seja gasosa, por exemplo, aí nem pensar de ser aberto. O sistema tem que estar ele tem que estar fechado, ou seja, não permitir troca de matéria e também não permitir e não estar trocando calor. Se você deixar o sistema quieto ali, aí ele entra em equilíbrio. É claro que se você der calor para ele ou tirar calor dele, ele sai do equilíbrio. É o deslocamento de equilíbrio, tá? Beleza? Beleza. Então, respondida a pergunta, tá? Da panela de pressão. Inclusive, esse efeito tem nome, né? Esse efeito, esse efeito de variação de pressão de vapor, né? Quando você aumenta... Existem várias maneiras de você aumentar a pressão de vapor de um líquido. Abaixar a pressão de vapor de um líquido. Uma das maneiras de você abaixar a pressão de vapor do líquido é colocando nesse líquido um solvente, um soluto, que é um dos efeitos coligativos. Então, quando a gente for falar de tonoscopia, ebullioscopia, a gente volta a comentar esse negócio da pressão. Outra coisa que eu queria comentar ainda sobre o diagrama, tá? Existe um ponto chamado ponto triplo. O ponto triplo é uma condição mega especial. No caso da água, está aqui o ponto triplo. A temperatura dele é 0,0098 graus Celsius. Olha a precisão do negócio. Tá? E a pressão tem que ser quase vácuo. 610 a menos 3 atm. Então, se você conseguir um ambiente nessa condição, por exemplo, se você tivesse um planeta assim, você ia conseguir encontrar água nos 3 estados. Vocês percebem como isso é importante para você prever condições de certos planetas? Se você encontrar água no estado sólido, se você encontra água no estado líquido, ou se você encontra vapor d'água, isso vai te dando uma dica de condições do ambiente daquele planeta. Se a pressão é muito inóspita, ou se a condição de temperatura, se ele está, por exemplo, se ele é um planeta que está muito longe do Sol, ele já tem uma condição de temperatura baixa. Então, essas análises, elas são bem legais. Não. O plasma é outra coisa. Tá? O plasma é outra coisa. O plasma ele é atingido em altas temperaturas. Tá? Quer ver? A gente está falando dessa condição aqui, ó. Tá? Dessa daqui. Aqui, na verdade, onde ele fala fluido supercrítico, é, na verdade, o plasma. Tá? Porque o fluido supercrítico, no termo correto, da terminologia correta, ele é alcançado em temperaturas próximas do 0 Kelvin. Tá? O plasma, na verdade, é um negócio que tem algumas características do estado gasoso e outras do estado líquido. Tá? Onde que se forma plasma, por exemplo? No interior de supernova, no interior do Sol, tá? Onde a condição de temperatura é alta pra caramba e a pressão também. Tá? Então, o ponto triplo, ele é um ponto em que, se você conseguir reproduzir aquilo no laboratório, você vai ter a substância nos 3 estados. Tá? Uma pergunta que a gente pode fazer aqui, e aí vocês podem refletir comigo, é: a água sublima? E aí? A água sublima? Água sublima, água sublima, água... Sim, sublima. Sabe como é que você pode fazer a água sublimar? Você tem que trazer ela nessa condição aqui, ó. Você tem que pegar ela no estado sólido, a uma pressão bem baixinha, e aumentar um pouquinho a temperatura, ó. Imagina que você pegue a água sólida nessa pressão, bem quase vácuo, hein? Se você aumentar a temperatura um pouquinho, ó, ela vira gás, tá? Olhando para o diagrama de fase da água, eu posso, por exemplo, justificar por que na Terra você nunca vai ver água sublimar. Não tem como, gente. Você não tem nenhum ambiente na Terra
que tenha essa pressão aqui, ó. Nós estamos aqui na Terra, ó. Então, nessa pressão, quando você esquenta a água sólida, ela simplesmente vai para o líquido e depois para o gás. Né? Agora, nessa condição ambiente, ó, a água sublimaria, a gente não teria água líquida. Imagina um planeta onde você encontra gelo e vapor d'água e não encontra água líquida. Olha que coisa surreal. Né? Tipo, para a biologia, tipo, no life, né, cara? Porque se a água não tá líquida, não tem como, sei lá, ou tem, não sei. Agora pode ser que eu tenha falado uma merda, deixa eu ver. Não sei. O Thiago Gouveia está na sala. É possível vida sem água líquida? De jeito nenhum, né? Você vê que coisa curiosa, né? Sabe como é que eu chamaria esse planeta? Tão perto, tão longe. Porque, meu, água ali na sua cara e no life. Tá? Beleza? De jeito nenhum. Bom, então falamos das linhas, falamos do ponto triplo, falamos dessa variação da condição de estado físico, né, pela condição de pressão e temperatura. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma diferenciação aqui, que isso também, galera meio que dá uma bugada. Vapor e gás. Né? Então, eu vou convidar vocês a pensar no seguinte. Põe lá a panela para ferver, no fogão. A água ferveu, certo? Chegou lá nos 100 graus, ao nível do mar, a água ferve. Aquilo que está saindo ali é vapor d'água, não é? É vapor d'água. Ah, então a água está em ebulição e está liberando vapor. Agora, quando eu vou me referir ao oxigênio que está na atmosfera, eu não uso o termo vapor oxigênio, né? Nem vapor nitrogênio, nem vapor... A água eu uso. Vapor d'água. Quando você vai falar do ciclo da água, você fala do vapor água. Por que para a água eu uso vapor e para o oxigênio, para o nitrogênio, eu uso gás? Porque o gás, na verdade, ele pode se apresentar de duas maneiras. Exatamente, nem todo gás é vapor. Né? Um gás, na verdade, ele já passou da condição de vapor. Então, eu vou tentar definir de uma forma não muito assim teoriquinha, mas prática. Pensa assim, ó. Os estados físicos eles têm uma gradação, né? Então, sólido, partícula tudo juntinha, líquido, meio a boca. No gás, você tem o vapor e o gás. No estado de vapor, as partículas ainda têm uma leve interação molecular. Bem leve. Tá? O gás ele já está num grau de desordem bem alto, as moléculas já têm uma alta energia, porém ainda existe uma interaçãozinha. Se eu aquecer mais esse gás, se eu der mais energia para ele, as moléculas ficam tão agitadas, que acaba a interação. Aí você tem, assim, o gás. Então, e o que determina isso? Uma temperatura especial chamada temperatura crítica. A temperatura crítica é uma temperatura acima da qual o teu estado gasoso já está gás. Tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó, seria. Tá? Essa parte dentro, atrás da temperatura crítica, ó, atrás da temperatura crítica, essa aqui seria o vapor propriamente dito, ó. Vapor. Tá? E uma coisa muito interessante é o seguinte, ó. Imagina eu pegando um ponto aqui, ó. Tá? Então, esse ponto aqui é um ponto de vapor. Ai, sumiu. Vapor. Pronto. Então, aqui eu tenho uma condição de vapor, de pressão, de temperatura. Eu tenho uma condição de pressão em que a água está no estado de vapor. O que acontece com esta água se nós mantivermos a temperatura, mas aumentarmos apenas a pressão? Vocês conseguem imaginar? Eu tenho aqui a água no estado de vapor, numa certa temperatura e numa certa pressão. Se eu mantiver a temperatura e aumentar a pressão,
Se eu fizer isso aqui, ó, a água entra no estado líquido. Tá? Eu consigo pegar o vapor e passar ele para o estado líquido só comprimindo. Tá? Então, quando você pega o estado gasoso e consegue fazer ele virar líquido comprimindo, é porque aquele estado gasoso era vapor. Quer dizer, as partículas ainda tinham uma certa interação em que bastou você apertar o vapor que ele virou líquido. Agora, se você pegar um ponto aqui, ó, aqui você já tem o gás. O gás. Notem que eu peguei um ponto de maneira proposital na mesma pressão. Na mesma pressão. Só que a temperatura é bem maior, tá vendo? Ó? Notem que esse cara, ele está no estado gasoso. Porém, ele tem uma particularidade. Como ele está muito para a direita no gráfico, se eu tentar aumentar a pressão dele, ó, vou aumentar a pressão. Vou aumentar a pressão. Você está percebendo que ele não vai cruzar a barreira para o líquido? O gás, ele está numa situação em que as moléculas estão com tanta energia que por mais que você aperte, você não vai conseguir transformá-lo no estado líquido. Ah, mas espera aí, você não consegue nunca? Não, você pode fazer o seguinte, você pode pegar o gás, olha para o pontinho do gás, abaixa um pouco a temperatura dele, faz ele entrar na fronteira do vapor, ó, abaixei a temperatura, esfriei um pouco esse gás, ele virou vapor, aí você comprime. Né? Esse processo aqui, ó, gente, de você resfriar o gás e comprimir, é chamado de liquefação. É assim que a White Martins produz oxigênio. Né? Ela pega o gás, obviamente esse gás ele passa por uma série de purificações, retirada de partículas sólidas, enfim. Quando você tem ali o nitrogênio e o hidrogênio, resfria-se esse gás, ele passa para vapor, e aí comprime. Aí você tem aquilo líquido, tá? Você tem a mistura de ar líquido, que é oxigênio e nitrogênio. Tá bom, gente? Tudo bem? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre diagrama de fases? Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai trombar com esse maluquinho mais umas 2 vezes durante o ano, tá? A gente vai falar sobre isso de novo lá na propriedade coligativa. A gente vai falar sobre isso lá na termodinâmica. Então, relax, porque isso vai se repetir, tá? Podem tirar print do slide. Que eu vou passar para o próximo. Bom, a partir do diagrama de fase, chega-se então à seguinte conclusão. Toda substância tem os pontos de mudança de estado, desde que você especifique a pressão, certo? Por que essa análise é importante? Porque a partir dessa análise, a gente criou, a química criou, né, desde os primórdios, uma técnica de análise de pureza. Uma técnica super simples. Essa técnica de análise, uma técnica analítica, ela tem por objetivo olhar para o material e dizer se aquele material é puro ou não. Né? Claro que hoje em dia a gente tem técnicas de análise muito mais sofisticadas. Você mede a composição química do material, concentração, enfim. Mas isso não deixa de ser uma técnica de análise. Quando a gente estuda curva de aquecimento, e esse assunto a gente estuda desde o 9º ano, né? 8º ano, 9º ano, todo ano está estudando essa curva de aquecimento. Vocês já pararam para se perguntar por que eu estudo aquilo? Porque aquilo é uma forma barata de você conseguir determinar se um material é quimicamente puro. Se ele é puro ou se ele é uma mistura. Né? O pessoal perguntou agora há pouco aí sobre aquela questão da substância ser pura. Se uma substância não é pura, o que ela é? É uma mistura. Você não pode mais nem usar a palavra substância. Então, a curva de aquecimento, ela se baseia no diagrama de fase de uma substância, ok? Bom, quando você vai aquecer um material, dependendo do tipo de material que está aquecendo, se ele é puro ou se ele não é, o aquecimento ele vai te revelar algumas coisas quando você analisa o gráfico. Então, como que funciona
as curvas de aquecimento. As curvas de aquecimento, geralmente, elas são trabalhadas da seguinte forma. Eixo Y, temperatura. Então, você pega um corpo, pega esse corpo, coloca numa fonte de calor e monitora a temperatura. No eixo X, geralmente vem calor fornecido ou intervalo de tempo em que ele está no forno. Que tecnicamente é a mesma coisa, né? Se vocês lembrarem da fórmula de potência, potência é a quantidade de calor fornecida por um corpo no intervalo de tempo. Certo? Então, dependendo da potência do aparelho, ele vai fornecer uma razão de tantos joules por segundo. E aí, o gráfico ele vai mostrar para a gente algumas coisas. Eu vou fugir da discussão do óbvio aqui do gráfico, que é aquela história de você ficar falando que tem patamar, né? O que a gente precisa olhar no gráfico e tentar se fazer uma pergunta é a seguinte. Veja, aqui eu peguei uma substância no estado sólido, coloquei calor nela e fui observando a temperatura mudar. Tá? O que a gente observa é que durante um intervalo de tempo, o corpo estava recebendo calor, isso se você estiver indo da esquerda para a direita, né? E a temperatura dele não está variando. Isso acontece toda vez que o corpo muda de estado. Então, essa quantidade de calor que a gente está analisando, ela vem ora na forma de Ki macete, que é justamente aqui, ó, na parte A, sólido, na parte C e na parte E. Tá? Quando o corpo está sofrendo aumento de temperatura, significa que todo aquele calor recebido está sendo usado para as moléculas aumentarem sua energia. Só que chega numa certa temperatura, que é o que a gente vai chamar de ponto de fusão, em que no diagrama de fase você está no limite sólido-líquido. Você está no limite sólido-líquido, aqui, ó. Tá? Durante esse processo, a temperatura do corpo não varia. Ela está recebendo calor, só que agora o calor ele vem na forma do que a gente chama lá na física, né, de calor latente. O que mole. Tudo bem? Beleza? Calor latente de fusão, calor latente de ebulição. Depois a gente vai comentando mais com calma. Ok? O que acontece? Durante a mudança de estado, todo o calor recebido está sendo usado para o sistema se desorganizar. Quando o corpo sofre mudança de temperatura, as moléculas estão se agitando. Elas estão aumentando a agitação, mas a desordem continua mais ou menos a mesma. Então, é um negócio meio bizarro. Quando você dá calor para um sistema, ou as moléculas absorvem aquele calor e aumentam a energia cinética, aí você vai ver o aumento de temperatura, ou as moléculas absorvem aquele calor e aumentam a energia potencial, está aumentando a desordem. Esse processo de mudança de energia potencial, ele é percebido macroscopicamente, né, pela mudança de estado. Então, quando você vê um pedacinho de gelo derretendo, o que você está presenciando é um aumento brutal na entropia. Brutal. Quando você vê a água esquentando sem ferver, você não vê aumento de entropia significativo. O que está acontecendo ali é que as moléculas estão meio que ficando mais agitadas. Só que chega uma hora que elas estão tão agitadas que aí sim o sistema começa a se desorganizar. Vocês conseguem perceber isso microscopicamente? Ou será que eu estou meio que loucão, viajando? Tudo bem, gente? Tranquilo? O ponto de fusão e o ponto de ebulição são propriedades específicas, né? Para cada substância, você tem um deles. Ok? Agora, quando eu aqueço uma coisa não pura, uma mistura, aí o gráfico vira um outro tipo de gráfico, né? A gente tem variações desse tipo de gráfico, tá? Vamos começar com essa daqui, ó. Isso aqui é uma curva típica de uma mistura binária. Uma mistura binária,
tá? É uma mistura de duas coisas, bem simplesinha, não dá para descobrir exatamente do que ela é feita, mas o que a gente percebe é o seguinte: a mistura binária, quando aquecida, ela passa por aumentos de temperatura, né? O que chama a atenção é que durante esse aumento de temperatura, existem mudanças na inclinação da reta. Ou seja, a temperatura parece que evolui de maneira diferente, dependendo do momento. Veja que nesse gráfico, a gente já está com o eixo em minutos. Já não é mais calor fornecido, mas tecnicamente é a mesma coisa. Essas mudanças de inflexão são momentos em que tem alguém ali mudando de estado. Tem alguém mudando de estado. Mas como ali dentro você tem uma mistura, pode ser que um esteja mudando de estado e outro não. Então a gente vai perceber que no aquecimento dos materiais impuros, que a gente chama de misturas, as mudanças de estado, elas ocorrem em intervalos também, ó, de temperatura. Ó, você tem uma faixa de temperatura de fusão, não dá nem para falar que é um ponto, né, de fusão. E tem uma faixa de temperatura de ebulição. Não dá para dizer que é um ponto de ebulição, tá? Essas curvas, elas variam muito de mistura para mistura, tá? Tem muito aluno que pergunta, tem nome esse tipo de mistura? Não. Isso é uma mistura qualquer, tá? Beleza? Então, ó, só chamando bastante atenção da diferença de um aquecimento de um material puro de um material impuro, tá? Material impuro. Agora, acontece o seguinte. Existem alguns materiais impuros que têm uma característica um pouco peculiar. Por quê? Porque quando se aquece o material e obtém a curva de aquecimento dele, né? Não só aquece, mas se obtém a curva de aquecimento, tem alguns trechos que ele parece que é puro. Parece que o que você está aquecendo é puro, tá? Você tem duas situações que são conhecidas, né? Conhecidas. Aqui você tem um tipo de mistura que a gente chama de maneira genérica de mistura eutética. Tá? Você tem algumas ligas metálicas, como por exemplo o bronze. Tá? Você tem ligas com o chumbo, também o chumbo é um metal que forma bastante mistura eutética. A mistura eutética, ela é uma mistura sólida, ela é homogênea, tá? Aqui eu estou falando até de liga metálica. Né? Ela é uma mistura homogênea, só que quando você aquece o sólido para ele virar líquido, o processo de fusão se dá como se ali dentro tivesse apenas um elemento, um componente. Não parece uma mistura, tá vendo? A gente costuma falar que a mistura eutética, ela tem um ponto de fusão constante. Agora, quando ela ferve, aí ela mostra a cara dela. Ou seja, ela mostra que ela é uma mistura de verdade, né? Porque aí sim você observa a variação de temperatura. Tá? Porque para você dizer que o material é puro, você tem que observar os dois patamares, né? Por isso que essa técnica ela é famosa. Ela é super barata e ela é infalível. Olhou, percebeu que tem ponto de fusão constante e ponto de ebulição, puta, é puro. Se um dos dois for constante, não significa que ele seja puro. Tá? Aqui então você tem a mistura azeotrópica. Tranquilo? Bom, próximo. A próxima mistura, eu falei azeotrópica, né? Ela é eutética. Aqui sim as azeotrópicas. Tá? As misturas azeotrópicas, elas têm um comportamento anômalo na ebulição. Eu chamo de anômalo porque não é um comportamento esperado para uma mistura, né? O comportamento anômalo na ebulição é basicamente se comportar como se fosse um material puro, ó, tá? A fusão, ela mostra a cara dela, mas a ebulição não, tá? Acho que a mistura azeotrópica mais famosa que a gente tem é a mistura água-álcool, né? Só que na porcentagem 4% água. Isso daqui eu vou até colocar, porque ela é famosa, viu, gente? Tá? Água, etanol. Tá? Só que
A mistura só é azeotrópica se ela tiver com 4% de água e 96% de etanol. É o álcool 96 famoso, em volume, né? Esse é a mistura, a gente chama de azeótropo, tá? O ponto de ebulição ali, eu não sei exatamente qual é, de cabeça, tá? Deve ser uns 76 graus, 75 graus, alguma coisa assim. Depois vou até procurar. Tudo bem, gente? Beleza? Então, assim, eu acho que essa discussão ela é importante, mais para a gente introduzir o diagrama de fase, né? Porque se a gente ficar só concentrado nessa parte gráfica, ela fica meio que chovendo no molhado. Perguntas aqui? Perguntas? Professor, Oi. que assim, eu tô com essa dúvida, mas eu nem sei, enfim, vou perguntar mesmo assim. Por que que quando, tipo, eu tô mudando de líquido para vapor, eu posso abaixar o fogo? Porque o senhor estava falando de potência, né? Por que que eu posso abaixar o fogo e mesmo assim ela vai continuar? Porque quando a água entra em ebulição, ela atingiu a temperatura dela de 100 graus, certo? Uhum. Ou seja, supostamente todas as moléculas do líquido estão vibrando naquela temperatura, certo? Que é a agitação média das moléculas. Então, do ponto de vista estatístico, o que você tem que garantir que continue acontecendo? Que aquela água continue recebendo calor. Então você só precisa manter o fogo aceso para ele continuar fornecendo calor, porque se você para de fornecer calor, aí, porque pensa, enquanto a água está recebendo calor, ela está recebendo energia. Se eu desligo o fogo, ela não só para de receber, quando ela passa a doar para o sistema. Por isso que a água para de ferver, né? Então, quando a água ferve, ela atingiu a temperatura de 100 graus, você abaixa o fogo porque você diminui a potência. Você fornece menos calorias por segundo. Porém, aquelas calorias por segundo que você fornece são suficientes para manter a água em fervura. Porque o que você precisa ali é manter ela em fervura. Entendi. Você só precisa garantir que a taxa de recebimento de calor dela pelo fogo seja maior do que a que ela está perdendo. Entende? Para o ambiente. Porque Porque na minha cabeça não faz sentido, porque para mim não são todas as moléculas que estão com a mesma energia. não, Então teria que. Você entendeu? estatisticamente sim, né? Estatisticamente sim. E também tem uma questão importante que é a água, ela vai. Por isso que economiza gás. Por isso economiza gás, exatamente. Que essa pergunta é bem famosa de vestibular, viu? Pode deixar diminuir? Pode, porque assim, o que acontece? Imagina que a água é o sistema. Então pensa na água no fogo. A água no fogo, você tem um sistema que recebe calor do fogo e, ao mesmo tempo, perde para o ambiente. Enquanto você garantir que a quantidade de calor que entra por segundo seja maior do que a que sai por segundo, ele vai aumentar a temperatura. Então, tipo, você tem assim, ó, água, você tem o fogo, que seria na termodinâmica a fonte quente, né? E aqui o ambiente, aqui a fonte fria. Então é assim, esquenta a água, liga o fogo, potência. Só que a água perde calor para o ambiente, potência dissipada. O que eu tenho que garantir? Que a potência recebida seja apenas maior que a dissipada. Porque enquanto isso aqui for verdade, a água esquenta. Então, quando a água chegar a 100 graus, o que eu faço? Eu abaixo um pouquinho a potência, só para manter ela com 100 graus. Mas essa potência continua maior do que a potência dela perder água para o ambiente, dela perder calor para o ambiente. Percebe? Deu para entender como funciona? Entendi agora, valeu. Beleza? Uma boa questão de termologia, né, cara? Gostei dessa questão, vou colocar no simulado. Só que como eu já fiz a parte fácil, agora vai vir a parte difícil no simulado. Pronto. Tudo bem, gente? Então falamos das eutéticas, das eutrópicas. Outra coisa que eu queria comentar com vocês antes da gente entrar em separação de misturas. Tá? Que isso foi uma coisa que a gente não comentou na pré-aula, eu quero comentar um pouquinho em particular. Quis deixar essa discussão para o ao vivo.
boa parte do que cai no vestibular de química diz respeito a fenômenos químicos. A gente estava falando até aqui, essa 1 hora de aula, mais de 1 hora de aula, só sobre mudança de estado. Olha como uma discussão aparentemente tola pode ficar complexa. E ser complexo significa você está entrando no universo daquilo. Então, quando você for fazer um exercício agora, aquela figura de Y não vai mais ser um bicho de 7 cabeças. Você vai olhar, vai conseguir entender o enunciado, vai procurar um ponto crítico, vai procurar um ponto triplo, tá? Esse é o objetivo. O outro objetivo aqui nessa aula é falar um pouco de fenômenos químicos. Fenômenos químicos, a rigor, a gente precisa diferenciar alguns termos. Por exemplo, aqui a gente tem uma figura de um recipiente contendo um líquido, tá? Aqui você tem uma solução de nitrato de prata. Nota que é uma solução cristalina, né? Homogênea. Homogênea, só tem uma fase só, tá? Aqui dentro tem sal dissolvido. Né? Aqui eu tenho um pedaço de fio de cobre, tá? Coloquei o fio de cobre em contato com o nitrato de prata e depois de um tempo aconteceu uma mudança. Você nota que essa mudança ela é visível, né? Houve mudança de coloração, a água ficou meio turva. Então, houve uma transformação, né? As transformações químicas são eventos em que a matéria se reorganiza. De tal maneira que os átomos estão ali, porém combinados de maneira diferente. Então, a maneira que eu acho mais legal de você se referir ao processo é pensar na palavra transformação química mesmo, tá? Isso é o que eu chamo de reação. Reação é aquilo que você vê. Só que na química, e sobretudo no vestibular, existe uma forma de você representar uma reação, que é o que eu chamo de equação química. A equação química, ela é representada por símbolos. Então, eu posso pegar isso aqui, que vocês estão vendo, e contar uma história, né? Então, eu vou dizer, olha, o cobre, no estado sólido, reagiu com... É nitrato de prata, né? É nitrato de prata. Se transformando... Então, a setinha, nesse caso, ela assume o contexto de transformar, né? Em prata e nitrato de cobre. Eu vou colocar o cobre 2. Tá? Vou balancear aqui para ficar bonitinho. Não vou discutir muito a questão do balanceamento por hora, tá? Tá bom assim. Tá aqui. Então, na equação química, você tem a representação das substâncias, os estados físicos e o balanceamento, tá? Quando a gente for trabalhar a parte de estequiometria, de oxirredução, a gente vai fazer naturalmente isso. Então, eu não acho que a gente tem que ter uma aula para falar sobre equação química. Isso é um assunto que ele vai vamos dizer assim, se aglutinando no que a gente vai discutindo, tá? E toda vez que uma reação ocorre, e isso é um tema importante porque o vestibular gosta, ela te dá um sinal, uma evidência. Deixa eu colocar mais para cá isso aqui, peraí. Deixa eu colocar mais para cá. Peraí. Cobre sólido mais 2AgNO3. Opa. AgNO3. Peraí que eu já vejo aqui. AgNO3. Tem alguns vestibulares em que eles meio que são chatos nessa questão de você colocar o estado físico, tá? Quando a gente for discutindo os exercícios, eu vou falando, olha, tal vestibular é mais chato, é mais rigoroso. Tá? Aqui fica 2Ag, sólido, mais CuNO3, 2. 2 aquoso. Deixa eu ver aqui. Isso é uma simples troca, exatamente. Tá? Isso é uma simples troca. Ou deslocamento, né? Ou deslocamento também.
Deixa É eu isso. perguntar uma coisa. Pode Olha falar. só, aí na reação química ele está falando sobre fio de cobre metálico, certo? Certo. Se eu representasse o Cu0, seria a mesma coisa que o sólido ou não? Mesma coisa. Porque o metal é assim. O que acontece? Para metal, a regra ela é bem simples. O metal você encontra ele na natureza ou com NOx zero, tá? Ou com NOx positivo. Pode perceber que você não encontra metal com NOx negativo. E aí esse positivo vai variar de metal para metal. Por exemplo, tem metal que tem NOx fixo, que nem o sódio, que é mais 1, o cálcio, que é mais 2. Só que você tem metal que é NOx duplo. Ferro, cobre, enfim. E aí o que vocês têm que guardar? Porque isso é fundamental na eletroquímica. Por isso que galera erra geral questão do Enem. Quando o metal está na forma zero, ele é metal metálico. Ele é metal. Ele tem brilho, ele é maleável, ele é dúctil, ele é bom condutor térmico, ele é bom condutor elétrico, ele tem brilho característico. Todas as características de um metal, metal mesmo, ele só tem quando ele está zerado. Quando ele está positivo, ou ele está dissolvido em ambiente aquoso, ou ele está na forma de um eletrólito, um sal, pode estar na forma de um óxido. Por exemplo, o que é ferrugem? Ferrugem é Fe2O3. Fe2O3, perdão. Junto com FeOH3. É o metal na forma oxidada. E o metal na forma oxidada, ele assume colorações das mais diversas. Por que a ferrugem é avermelhada? Ferro 3. Por que a estátua da liberdade é verde? Cobre 2. O cobre 2 ele é verde. Ele vai mudando a coloração dele. Não sei se você consegue perceber que aqui nessa solução ela está um pouquinho esverdeada. Isso é a formação de cobre 2. O cobre 2 está formando aqui na solução. Tá? Beleza? Tudo bem? Bom, aí, emendando, já que ele fez essa pergunta, foi até bom ele ter feito a pergunta, porque já emenda. Toda vez que uma reação ocorre, dois eventos simultaneamente estão acontecendo ali. Né? Os reagentes que estão sendo consumidos e os produtos que estão sendo formados. Certo? Aqui eu tenho um gráfico que a gente vai discutir muito na parte de cinética, de equilíbrio, enfim, que é a evolução da reação. Né? Aqui nessa curvinha decrescente, a gente tem a massa de reagente sendo consumida, tá? Então ela está diminuindo. E aqui você tem a massa de produto sendo formada, tá? Notem que num dado momento, a massa do reagente parou de diminuir. E a massa do produto parou de aumentar, o que sugere que a reação acabou, tá? Beleza? Então você tem dois eventos, reagentes que são consumidos ao longo do tempo e produtos que são formados ao longo do tempo. Tudo bem? Tranquilo? Evidências. Vive essa loucura de dizer que não te quero. Peraí. Depois eu esqueci. Não sei o que das evidências. Quando uma reação acontece, ela vai te dar um sinal macro. E muitos desses sinais são cobrados em vestibular. Né? Por exemplo, quando eu estou olhando para essa reação, eu percebo uma mudança de cor aqui na solução. Né? Houve a formação de uma coisa em cima do fio de cobre. Né? Existem reações que são acompanhadas de liberação de gás, a famosa reação do sonrisal na água. Né? Põe o sonrisal na água efervescente, gás. Tá? Você tem algumas reações de simples troca, o pessoal falou aqui no grupo, que são feitas com ácido. Por exemplo, se eu pego ácido e coloco na presença de um metal, ele libera gás. Né? O metal vai corroer, né? O termo que a gente usa, corroer, e aí ocorre a liberação de gás, que é hidrogênio. Então, a gente pode citar algumas evidências que são importantes. Eu vou citar 4, vai. Mudança de cor. Então, peraí. Quer dizer que o processo de indicador ácido-base, né, quando você põe o ácido ali, ele muda de cor, é uma reação química? É.
A mudança de cor de um indicador ácido-base tem a ver com deslocamento de equilíbrio, tá? Outra coisa que é muito característica, mudança de temperatura. Tem muitas reações que são exotérmicas. Né? Tem uma reação muito famosa, que depois eu posso até mandar o link para vocês no grupo. É um experimento super simples, talvez alguns de vocês já tenham visto na escola. O cara pega um tubo de ensaio, pega açúcar, e coloca 3 gotas de ácido sulfúrico, no more, e deixa. Aí você vai olhando assim, uma reação meio lentinha, começa a sair uma fumacinha do açúcar. Aí essa fumacinha vai aumentando, 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 o tubo vai ficando quente. Bom, meu filho, o tubo fica quente pra caramba, e aquele pedacinho de açúcar vira um toco de carvão desse tamanho. O ácido sulfúrico, como ele é um agente desidratante poderosíssimo, ele desidrata a sacarose do C12H22O11 e fica só carbono. Ele arranca 11 moléculas de água. Tá? Então, e nesse processo ocorre uma liberação de calor absurda. Então, o recipiente fica quente. Né? Quando você põe ácido na água, os ácidos ionizam na água. Né? A ionização também é um processo químico. Quando você põe ácido na água, a água aumenta a temperatura. Também é um processo exotérmico. Tá? Outra coisa, liberação de gás, né? Formação de compostos que são voláteis. Então, liberação de gás. Geralmente, reações de... Existem alguns gases que têm odor característico, né? O H2S, por exemplo, a própria amônia, são 2 gases bem famosos, né? Reação que libera cheiro de ovo podre, liberou H2S. Reação que libera cheiro de amoníaco, né? Vai, porque é um carvão de origem vegetal, né? É um carvão de origem vegetal. Seria basicamente a mesma coisa. Seria assim. Inclusive, por causa desse tipo de situação, né, o ácido sulfúrico, por exemplo, não é uma substância que a gente consiga comprar em qualquer lugar, né? Mas vai sim. É esse mesmo, o próprio carvãozinho de churrasco. Tudo bem, gente? Então, quando a gente for estudar, a gente vai estudar as reações químicas em 2 momentos. No momento 1, que são as reações em compostos inorgânicos, então reação em ácidos, bases, sais, óxidos, né? E depois nos orgânicos. Então aí reação de substituição, adição, eliminação, e aí a gente fala sobre isso, ok? Perguntas? Podem tirar print. Beleza, vou trocar aqui o slide. Bom, para a gente encerrar essa primeira aula, eu vou fazer alguns comentários sobre técnicas de separação. Tá? Como eu disse para vocês, geralmente o assunto, quando se trabalha, quando se cobra no vestibular o assunto mistura, substâncias, geralmente a questão vem para técnicas de filtração, de separação. Como é que eu estudo esse assunto? Sempre tentando fazer exercícios atuais. Por quê? Porque a gente vem... quem acompanha vestibular há muito tempo, e no meu caso eu acompanho muito quando eu fazia cursinho, depois quando eu comecei a dar aula, esse é um dos assuntos, gente, sendo bem honesto, cujas questões mais, entre aspas, evoluíram com o tempo. As questões foram ficando mais sofisticadas. Então, antigamente, o cara botava isso aqui na tua frente e perguntava o que era isso. Tá? Hoje, ele vai cobrar extração por arraste a vapor, ele vai cobrar cromatografia, ele vai cobrar uma série de coisas que, se você não... é difícil você ter uma aula que fale sobre isso. Entende? É difícil você falar, eu vou pegar uma aula e falar sobre todas as técnicas. O que a gente faz na aula? A gente fala sobre técnicas mais famosas, né? Coloca essas técnicas, os exercícios mais atuais, à medida do que a gente for passando conteúdo em simulados, em listas de exercícios, eles vão aparecendo, tá? E é manter esse assunto meio atualizado. Não adianta fazer exercício de separação de mistura de 2013,
Não é um assunto que vale a pena você ir até tão longe, tá? Bom, qual é o princípio para você entender técnica de separação? O que faz uma mistura ser homogênea ou heterogênea é, a rigor, uma certa semelhança. Uma semelhança de solubilidade, uma semelhança de polaridade. Só que quando as substâncias estão misturadas, cada uma ainda tem a sua propriedade, certo? Elas são uma mistura, mesmo que seja uma mistura homogênea, cada uma tem a sua propriedade. Então, quando você vai fazer uma separação de mistura, você tem que se fazer algumas perguntas. Tipo assim, o que eu quero separar? Né? Você não consegue separar aquilo que você não sabe o que é. Te dou uma gororoba e fala aqui, ó, separa. Dentro desse o que eu quero separar, quais são as subperguntas? Eu tenho um sólido e um líquido. Quais são os estados físicos dessas espécies? Esse sólido está dissolvido ou não está? Ou não está? Os líquidos estão misturados ou não? Então, para cada situação, você tem uma técnica diferente, tá? Então, aqui a gente começa, eu comecei com as mais tradicionais, tá? As mais simples, que são as filtrações. Aqui eu tenho dois desenhinhos, tá? A filtração comum e a filtração a vácuo. As filtrações, elas são usadas para sistemas heterogêneos, compostos por um sólido e um líquido. Tudo bem? E aí uma coisa importante, hein? Se o sistema é heterogêneo, eu não posso chamar esse sólido de soluto. Não é soluto. Eu só posso usar a palavra soluto para um sólido quando ele está dissolvido. Então é o famoso água e areia, vai. Tá? Beleza? Diferença das filtrações. Então, a filtração ela se vale de uma diferença de tamanho das partículas. Né? O filtro nada mais é do que uma barreira física. Né? Ele deixa algumas moléculas, pode falar. Professor, se eu não posso chamar ele de soluto, eu também não posso chamar ele de corpo de fundo? Aí pode. Porque aí é que está importante lembrar é o seguinte, o corpo de fundo também não é soluto. Ele não é. Ele saiu da fase de soluto. Ele está no corpo de fundo. Então, ele também não é um soluto. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que você produza, sei lá, uma solução saturada com corpo de fundo. Tá? Na solução saturada com corpo de fundo, o que eu posso chamar de soluto? O que está dissolvido. O que está saturando. O corpo de fundo não é mais soluto. Ele é um corpo de fundo, é um precipitado. Tá? Outra coisa que eu queria comentar. Qualquer coisa intervenham aqui de novo. A filtração pode ser feita através de um dispositivo. Aqui eu só coloquei porque se aparecer uma imagem em algum exercício você não estranha. É uma filtração um pouquinho melhor. Porque assim, esse tipo de processo aqui, ele demora para ser feito. Né? Porque o líquido ele vai caindo por gravidade. Aqui, vai caindo por gravidade. Nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente tem um sistema onde o filtro está aqui. Aqui você tem uma saída onde eu conecto uma mangueira. E aqui está passando uma trompa de água. A gente liga um jato de água aqui. E quando essa água desce ou sobe, tá? Dependendo de como essa coisa foi instalada, quando essa água passa, ela cria aqui uma zona de baixa pressão. Porque ela vai arrastando o ar, ela vai puxando o ar. Esse ar ele é puxado daqui de dentro, fazendo com que aqui dentro, ó, forme-se um pequeno vácuo. O que esse pequeno vácuo faz? Ele puxa o líquido para baixo. Então, na hora que você põe o líquido aqui, ó, ele faz assim, ó, puxa, como se tivesse alguém sugando aqui. Uma filtração chamada de filtração a vácuo. A gente usa muito isso em laboratório de química, porque ele tem duas vantagens. Além de ele ser rápido, né? Você não precisa deixar o negócio pingando aqui. Ele já produz o material seco, né? Porque você deixa isso aqui ligado um tempo, aquilo vai criando um fluxo de ar
de fora para dentro aqui, que vai secando os cristais que você está querendo secar, alguma coisa que você separou por filtração, tá? Por exemplo, numa reação de precipitação, numa dupla troca, essa é uma técnica bem simples para você separar o precipitado. Então, por exemplo, ó que legal, você pode pegar assim, ó. Eu vou pegar uma solução de NaCl, aquoso, e vou reagir com HNO3. Tá? Imagina 2 frascos, um de NaCl, solução, e o outro de HNO3, solução. Aí eu vou pegar esses 2 frascos e misturar. E observei que formou um precipitado branco. O precipitado branco é o HCl. Ah, como é que você sabe, Danilo? Porque eu decorei. Tá? E o NO3, fica dissolvido. Ó, aqui. Então, esse cara aqui é o PPT. Tá? Então, eu extraio ele por filtração. Ele fica aqui, ó. Né? Se a gente fosse fazer essa filtração, o HCl ficaria aqui, ó. E aqui, no Kitasato, vem o filtrado. O que seria o filtrado? A parte líquida que passou para cá. Tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Filtração comum, filtração a vácuo. Se quiserem tirar print, para a gente passar para as outras técnicas. O que fica faltando de hoje ainda, não sei se vou conseguir falar tudo, a gente, na aula de amanhã, qual que é o plano para a aula de amanhã? É terminar o conteúdo e fazer os exercícios de sala, tá? Beleza? É sempre assim, tá, gente? A pré-aula ela vem com uma introdução, aí a gente discorre o conteúdo nas aulas teóricas, e o final das aulas teóricas é destinado para resolver exercícios. A gente vai resolver, em média, aí 12, 15 exercícios por aula. Tem uma outra aula que tem 20 e poucos, tá? Beleza? Mas a ideia é que nós façamos juntos muitos exercícios, muitos, tá? Decantação em funil de bromo. O funil de bromo, ele é de vidro, na verdade. Não sei exatamente por que se chama de bromo. Tá? Ele é um funil de vidro, ele tem uma válvula e tem uma entrada. Tá? O funil de bromo, ele é um funil ideal para trabalhar com mistura de líquidos. Líquidos immiscíveis. Então, geralmente, quando você vai fazer uma decantação em funil, o que você tem? Você tem um sistema heterogêneo, formado por 2 líquidos immiscíveis. Tá? Os líquidos são immiscíveis. Vamos lembrar que esse assunto, os vestibulares, em geral, adoram. Né? Que assunto, Danilo? Solubilidade de líquidos. Né? Porque isso é vamos dizer assim, uma área, um tópico da parte de forças intermoleculares, que é um assunto que cai todo ano. Você pode misturar esse assunto com orgânica. A gente vai fazer um exemplo depois também para falar de extração. Enfim. Tá? Como é que funciona essa técnica? Como os líquidos não se misturam, o que vai acontecer quando você colocar a mistura dentro do recipiente? Você vai deixar ele em repouso, o líquido mais denso vai para baixo, o líquido menos denso para cima. A gente vai observar uma interface entre os líquidos, né? Tá? Essa interface aqui, a hora que você abrir a válvula, a torneirinha, ela vai descendo. Então, você vai, na verdade, fazer o líquido... Primeiro, você deixa os líquidos em repouso, para o líquido mais denso decantar, né? Daí que vem o nome decantação, ele vai lá para o fundo, tá? E aí você deixa ele escapar pela densidade mais alta dele. Então, tipo, ele vai descendo, a hora que você perceber que acabou o líquido, você fecha, tá? É um métodozinho bem rústico, né? Mas funciona, ok? Próximo. Deixa eu ver aqui o próximo. Centrifugação. A centrifugação, ela é uma espécie de decantação. Vamos lembrar que essa palavra decantação ela é usada em outros contextos, né? Por exemplo, no tratamento de água, a gente vai discutir no final do assunto, tem uma etapa lá em que você faz decantação. Só que a decantação que eu faço na água,
É uma decantação sólido no líquido, né? Eu não vou... a filtração ela é uma técnica em que eu posso retirar o sólido por uma barreira física. A decantação é você deixar o sólido se depositar por ação da gravidade. Só que existem alguns sistemas em que os sólidos não decantam. Por que não decantam? Porque geralmente tem uma densidade muito parecida com o do líquido. Né? O caso mais significativo para a gente pensar como exemplo, para vocês guardarem, é o caso do sangue. Né? O sangue ele tem lá os componentes figurados, lá as células, que são basicamente feitas por água. Então, te imagina que a densidade de uma célula não deva ser muito diferente da densidade da água. Né? Não deva ser um valor significativamente diferente. Claro que não é igual porque você tem concentrações de coisas diferentes, mas no geral deve ser muito próximo. Então, não tem como você decantar células no sangue. Então, eu coloco numa centrífuga. A centrífuga, e aí a gente estuda isso na física, né? Ela vai proporcionar para o corpo uma aceleração, e essa aceleração fará com que o corpo se deposite no fundo do recipiente. Né? As centrifugações elas podem ser tão sofisticadas que eu consigo separar células por camadas de densidade. Né? Então, isso vai depender do tipo de centrífuga. Mas a centrífuga, ela basicamente ela acelera uma decantação, tá? Digamos assim, de uma forma mais simples. Tá? Eu vou colocar aqui, a centrifugação é usada para separação de sistemas coloidais. Sistemas de sólidos. Opa. Em líquidos. São os coloides. Tá? Gente, vocês já devem ter ouvido falar de suspensão. Né? As suspensões são sistemas de sólidos em líquidos, mas que não precisam ser decantados, não precisam ser centrifugados. Nas suspensões, os sólidos são tão pesadinhos que a própria gravidade faz o trabalho. Tá? Que é o que acontece, por exemplo, na água. Tá? No caso de um sólido ser difícil de decantar, e isso acontece nos coloides, você usa a centrifugação. Tá? Beleza? Sistemas heterogêneos também, né? Aqui. Gêneos. Tá? Outro. Vou trocar aqui o slide, tá? Aqui vem aquela sequência daqueles bem chatos, né? Flotação, ventilação e sifonação. Eu vou deixar os mais legais para a próxima aula. A gente faz os mais pentelinhos aqui e depois os mais legais na próxima aula. Aqui eu tenho uma figura para cada um. Aqui eu tenho a flotação, tá? Que é uma técnica em que você vai separar dois sólidos por adição de um líquido. Esse líquido não pode dissolver nenhum deles. Tá? Não pode dissolver nenhum deles. E o líquido tem que ser um líquido tal que a sua densidade, seja maior do que o que está aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? Então o líquido ele é mais denso do que o que está aqui em cima. Só que o líquido é menos denso do que o que está aqui embaixo. Então ele acaba separando fisicamente por densidade. Tá? É uma forma de separação de sólidos. Para separar sólidos tem outras formas. Separação magnética, você tem dissolução fracionada, tá? São outros métodos que também a gente vai, nos exercícios, vocês vão encontrar de tudo quanto é tipo, tá? A ventilação, tá? Aqui, na verdade, você tem uma figura, deixa eu só, peraí. Você tem uma figura aqui que mostra, na verdade, dois métodos ao mesmo tempo. Dois métodos ao mesmo tempo. Aqui você vê uma peneiração. Uma peneiração. O cara está peneirando, ó, ele tem aqui uma espécie de uma bateia, só que uma peneira, na verdade. Tá? Tem algumas coisas que vão caindo aqui. E tem o processo de ventilação. O processo de ventilação acontece quando ele pega esse mistureba de coisas, joga para cima,
e o ar vai levando partículas mais levinhas, folhinhas, pedacinhos de coisas mais leves, tá? Ainda podia até representar uma catação, né? Se ele vai manualmente, aí você faria a catação, né? Estão falando aqui da catação também, né? Se ele tivesse mostrado uma foto do cara meio que separando manualmente algumas coisas, aí eu colocaria a catação. Aqui daria para, né, para pensar em peneiração, primeiro, e a ventilação. A ventilação acontece quando você submete aquela mistura a um fluxo de ar, tá? Esse fluxo de ar vai levando coisas, tá? Aqui tem uma técnica de esvaziamento de aquário, técnica de esvaziamento de aquário, que é a sifonação, tá? A sifonação, na verdade, ela consiste em você estabelecer uma separação geralmente de um sólido para um líquido. É uma separação bem grosseira, né? Aonde você não vai tirar o líquido por filtração. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu precise esvaziar um tanque, não, um aquário. E aí o aquário tem um fundo ali de areia. Como que você vai pegar o aquário todo e filtrar ele? Não, tira a água por um sifão, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso na hidrostática, que também o Enem gosta muito desse assunto, tá? Beleza? Então você tem flotação, ventilação, sifonação. Poderia ter colocado aqui um outro termo também, que é a levigação. A levigação ocorre quando você pega a mistura e faz essa mistura ser percorrida por um fluxo de líquido. Então, o líquido vai tirando algumas coisas, né? No processo de mineração, se usa muito levigação. Os caras vão lá na mina, pegam o minério e trituram. Só que no minério tem impurezas. Uma das etapas da retirada de impurezas é pegar o minério triturado, colocar numa espécie de um plano inclinado e ir jogando água, num fluxozinho de água bem contínuo. Esse fluxo de água vai arrastando coisas e vai deixando só o minério. E as impurezas vão indo embora. Então, esse é um tipo de processo chamado levigação, tá? Tem um monte deles, né? É um assunto que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba meio que se perdendo aqui. Tudo bem, gente? Tranquilo? Perguntas? Deixa eu ver se eu quero continuar. Se está na hora de falar tchau. Tá, vou falar só mais um. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou começar a falar das destilações. Vou falar primeiro da destilação simples, e aí amanhã a gente começa a aula falando da fracionada, tá? Lembrando que a aula de química amanhã é na parte da noite, tá invertida. Então, na segunda-feira é à tarde, na terça-feira é à noite, tá? Que é a aula mais longa do dia, da semana. A destilação é um método super utilizado. A gente tem uma série de exemplos dos quais a gente pode se cobrar da destilação. A destilação do petróleo, você tem o processo de obtenção de óleos essenciais, uma série de coisas que se fazem em laboratório de fitoterápicos são feitas a partir de destilações. Então, as destilações são técnicas em que eu vou separar sistemas homogêneos, tá? Essa é a diferença. Aqui, homogêneos. Sistemas homogêneos. A gente usa o termo destilação simples para uma destilação que envolve um líquido. E agora sim aqui, hein? Ó, agora sim, um soluto não volátil. Tipo um sal. Sal. Tá? Açúcar. Tá? Não precisa ser um soluto iônico. Mas é importante que o sólido está dissolvido. Porque se o sólido não está dissolvido, gente, você filtra. Não vai destilar. Né? A filtração é mais rápida de fazer. Só que, quando o soluto está dissolvido, você não pode filtrar. Porque ele está dissolvido. Tá? A destilação simples, ela tem a vantagem, e por isso ela é chamada de simples. Você está vendo esse termômetro aqui, ó? Ele é colocado aqui, tá? Nesse recipiente aqui, você coloca a mistura, o sistema, tá?
o líquido e o soluto não volátil. Então imagina que você vai fazer uma destilação de uma, sei lá, de um sal que está dissolvido na água. Aqui você tem o condensador. O condensador ele tem um sistema, não sei, deixa eu dar um zoom meio que aqui para vocês pegarem, ó. Ele tem uma tubulação interna, tá vendo, ó? Essa tubulação interna, ela está conectada direto com o balão aqui, ó. Então o vapor ele é formado aqui, o líquido vai efetivamente ferver aqui, né? Você pode deixar o líquido fervendo. Ele vai ferver, o vapor vai escoar para dentro do condensador. Essa tubulação interna, ela está revestida por uma outra tubulação maior, onde tem água. É um sistema de resfriamento. Então o vapor ele vai resfriar e pela própria inclinação do condensador, você vai perceber que o vapor vai se condensando e vai pingando aqui. Tá? Aqui você tem o destilado. Tá? O líquido ele vai ser chamado de destilado. E essa destilação, que eu chamo de simples, você não precisa ficar muito preocupado com a temperatura em si. Quando que o problema fica mais chato? Quando você precisa separar dois líquidos. Porque nesse caso aqui, como o soluto não é volátil, você sabe que ele não vai evaporar. Então vamos voltar ao exemplo da água com sal. Você pega qualquer sal aí, gente, qualquer sal. Ponto de fusão dele, fusão, hein? Fusão. 900 graus para cima. Imagina ebulição. Então, quando você tem água com sal, aquecer a água até a fervura não é suficiente para fazer o sal evaporar. Então, você deixa o negócio fervendo, a água evapora e vai ficar só o sal ali. Quando é que vai ser o problema? Que a gente vai discutir na próxima aula. Quando eu for separar, por exemplo, misturas do tipo álcool e acetona, éter e álcool, onde você tem dois líquidos voláteis e a diferença no ponto de ebulição é relativamente pequena. Aí o processo é um pouco mais complicado. A gente chama de destilação fracionada. Tá? Nesse caso aqui, ela é simples, por quê? Porque quando eu terminei o processo, eu tenho o destilado, que é um líquido puro, e do outro lado eu tenho o soluto não volátil, que vai ser obtido na forma de cristal, né? Você vai tirando o solvente por evaporação, aquilo cristaliza. Então no final você tem ali uns cristais, tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Perguntas? A água destilada seria uma destilação simples? Você pode fazer uma destilação simples para obter ela. Né? O problema da água destilada é que geralmente o processo que é feito não é por aquecimento. Tá? Geralmente o processo pelo qual, a não ser que seja num laboratório, por exemplo, eu lembro que na faculdade, dependendo do laboratório que a gente frequentava, tinha destiladores, que eram aparelhos que faziam a destilação dela por algum outro tipo de processo que não seja esse aqui. Mas dá para você fazer. Essa água que a gente tem da torneira, ela é bem difícil de destilar. Por quê? Porque, embora ela seja tratada, né, tipo, tem bastante coisa ali, a concentração de íon é bem pequenininha. Então é mais difícil. Para você conseguir ter água pura, você teria que deionizar ela também. Tá? A destilação, a rigor, ela não vai tirar 100% dos íons. Você tem alguns métodos de tipo de análise que conseguem detectar íon sódio, por exemplo, na água destilada. Mas em concentrações assim, ridículas. Só que, por exemplo, dependendo para o que você vai usar água, por exemplo, se você vai usar água para fazer uma cultura de célula, essa água não basta que ela seja destilada muitas vezes. Dependendo do tipo de célula que você vai cultivar ou algum outro tipo de processo muito mais sensível, a água tem que ser deionizada. Aí, como que você deioniza? Cromatografia. Não tem outro jeito. Que daí eu vou mostrar na próxima aula. Tá? Beleza? Que mais, gente? Porque por mim aqui já deu, tá? Dan, Fala. o carbono e o grafite e o diamante, eles entram em alguma daquela classificação de atômico, iônico, molecular? Entra.
Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá. Opa, volta mais. Aqui. Então, ó, é assim. Vamos pegar o caso do diamante, né? O diamante é um cristal atômico, porque são átomos, não são íons. E ele é um cristal que você ainda pode chamar ele de cristal atômico covalente, porque a interação que mantém os átomos na estrutura do cristal é a ligação covalente, tá? Então, diamante, cristal atômico covalente. Grafite, a mesma coisa, é um cristal atômico covalente, porém a conformação cristalina é diferente. Já o fulereno é um sólido molecular. Você percebe que não é um cristal. Você tem vários fulerenos, né? Esse aqui é o buckball, na verdade, é o C60. Você tem outros. Então, nesse caso, ele é um composto molecular. Então, você tem cristal, os dois covalentes, e aqui um sólido, um composto molecular. Tá? Uma molécula enorme. Beleza? Entendi, beleza. Tá? Oi? Mas, então, por que eu não poderia... Então, tanto o diamante quanto o grafite são infinitos? Uhum. Sim. Por isso não Sim. molecular, né? Sim, exatamente. Por isso não molecular. Tanto é que nos dois casos... Se o grafite fosse limitado, igual o fulereno. Não. Tanto é que... o diamante. O outro, né? Os dois a gente representa assim, ó. CN. Aqui, ó. Tanto para o grafite como para o diamante. O fulereno, nesse caso, é o C60. C60, tá? Beleza? Quimades. Beleza. Então é isso, pessoal.